No vídeo de hoje, a gente vai se aprofundar numa das perguntas mais importantes para quem joga Clash Royale de verdade. Porque se você é aquele jogador raiz, assim como eu, que joga sem gastar nada no jogo, sempre contando cada fragmento, cada recurso, então a grande dúvida do jogo é qual carta você deve evoluir primeiro. E isso importa muito mais do que parece. E hoje, quero falar sobre as 10 evoluções que vale muito a pena você ter no Clash Royale. Começando pela 10ª posição, temos o eterno queridinho dos jogadores free to play, o Barril de Goblins, um clássico que continua roubando torres desde que o mundo é mundo, porque quando você solta o barril evoluído, o jogo lança 2 barris, o real vai na torre desejada e o outro, uma espécie de espelho, cai na torre adversária do lado oposto. Esse barril falso invoca goblins falsos, eles causam o mesmo dano por segundo que os goblins normais, porém tem bem pouca vida. E por que isso é uma bênção para jogadores free to play? Porque num matchmaking entupido de decks pesados, onde os jogadores investem 8, 9, 10 de elixir lá atrás sem nem piscar, e muitos carregam feitiços caros tipo relâmpago, bola de fogo, é aí que o barril evoluído brilha. Você pune investimento alto e força o adversário a errar a mão. Em nono, podemos falar do executor evoluído. Ele não é aquele tipo de carta sensacional que aparece em todos os decks do mundo, não é uma figurinha carimbada do meta, só que no cenário atual, que tá lotado até o talo de estratégias fortes de beatdown, ele se torna uma joia rara. Sabe por quê? Porque esse meta tá simplesmente cheio de golem, P.E.K.K.A, mega cavaleiro, muito gigante normal, e defender isso sem gastar 15 de elixir costuma ser um pesadelo. E aí que o executor evoluído entra em cena. O machado dele bate mais forte, empurra as tropas de suporte e limpa ondas inteiras de unidades com um único arremesso. Agora, adiciona o tornado nessa brincadeira, meu amigo, e de repente o push inteiro do seu adversário de sei lá 20 de elixir some em questão de segundos. Para um jogador free to play, isso é puro suco do ouro. Em vez de ficar gastando demais, você resolve a defesa com eficiência e guarda elixir para virar o jogo na volta. E chegando ao 8º lugar, aparecem os lendários bárbaros do ariete de batalha. E a pergunta que fica é, o que essa evolução faz na prática? Quando você ativa ela evoluída, ninguém para esses arrombadinhos de correr. Eles quicam na torre, fazem uma pressão na construção adversária, fazendo muita pressão no jogador. Carta muito forte para você utilizar no meta atual, que está infestado de 3 mosqueteiras. Você pode utilizar ele também em decks de bridge de spam, ou até mesmo em decks de ciclo mais rápido. A sua força é notável, porque essa carta é insuportável de você jogar contra. Eles forçam decisões ruins, e decisão ruim é meio caminho para a vitória. E antes da gente avançar para a próxima carta, deixa o like, inscreva-se no canal, isso ajuda demais no crescimento. E agora, chegamos no 7º lugar, com o Cavaleiro Evoluído. Aqui, o jogo muda bastante. Ele tem as mesmas características base do Cavaleiro comum, só que ele ganha um buff defensivo sinistro. Enquanto ele não estiver atacando, ele recebe menos dano de tropas e construções. É como se ele carregasse um escudo invisível enquanto caminha. Só quando ele bate, quando ele finalmente ataca, essa proteção some. Isso transforma ele numa carta muito mais resistente enquanto se posiciona, enquanto espera, enquanto ele caminha para a trocação de soco sincera. E por que isso é o puro suco do ouro para jogador free to play? Porque ele vira uma espécie de margem de segurança, aquele errinho de posicionamento, aquela tropa que chega rápido demais. Tudo isso dói bem menos quando ele toma essa porrada, porque o Cavaleiro Evoluído aguenta muito mais pancada antes de responder. E em 6º lugar, temos que falar obviamente do Brigão, conhecido por muitos também como Pidiri, e aqui a mudança é gigantescamente brutal. A evo dele é sensacional. Ele puxa a carta para dentro da sua cabana para fazer algumas coisas ilícitas e arrebenta com ela em um piscar de segundos. À medida que ele vai matando cada carta, você consegue pegar uma vantagem absurda, fora que o Brigão, fora da sua jaula, dá bastante dano também. É um excelente mini tanque para fazer contra-ataques e o resultado é simples: limpeza constante de tropas e defesa barata que não dá trégua para o seu adversário. Eles precisam quebrar a jaula do bicho, e é justamente aí que mora a magia para quem joga sem gastar nenhum centavo, porque no fundo você está pegando uma carta pensada para a defesa, que você pode também transformar num verdadeiro motor de ataque, principalmente em decks de Splashed com o cemitério fazendo pressão. Em 5º lugar, o Bebê Dragão Evoluído. E o que ele faz?
Quando ele ativa sua evolução, ele cria um redemoinho especial ao redor, uma área gigantesca, 8 por 8 quadrantes, se eu não me engano, que acelera suas tropas em 50% e diminui a velocidade das tropas inimigas em 30%. Quando ele morre, esse vento continua soprando por mais 2 segundos, e aqui é como se o campo de batalha fosse distorcido pela presença dele. O bebê dragão evoluído não é só uma tropa com dano em área mais forte, ele é praticamente um manipulador do ritmo de batalha. Ele muda a cadência da partida, é como se você dobrasse as regras invisíveis do jogo e puxasse o adversário para dentro de um vendaval, onde só você escolhe a direção. Só imagina isso por um segundo, o seu golem atravessando a ponte com aquela aceleração extra bizarra, seus suportes indo junto com mais fôlego, uma mini P.E.K.K.A, meu amigo, com esse negócio no pé dela fica bizarramente forte, tudo flui com um impulso que faz o adversário simplesmente não conseguir acompanhar. Agora, falando nele, ele precisa entrar em cena, cara, me desculpa, mas não tem jeito, fantasma real evoluído. Quando esse bichão aqui tá evoluído, ele mantém a sua forma básica, só que ele ganha uma habilidade especial que muda completamente a sua dinâmica dentro do jogo. Assim que ele dá um hit, ele invoca 2 parceiros caindo do céu, uma das cartas mais utilizadas nas últimas 2 temporadas, e provavelmente vai continuar assim por um tempo caso ele não tome mais um nerf. Ele tem uma versatilidade absurda, podendo ser utilizado em vários decks. Carta de custo de elixir barato, que vale muito a pena você ter na sua conta, podendo ser utilizado em várias composições, Bride de Spam, Gigante Real, Golem. Essa carta é bizarramente boa. Chegando na terceira posição, o Canhão Evoluído. Esse aqui, meu amigo, é muito forte no meta atual. Diferente do canhão comum, ele não fica parado mirando só na frente, ele dispara para 2 lados da arena ao mesmo tempo uma cacetada de bombas, mano, em 2 fileiras, uma com 5 e outra com 4 tiros, e cada tiro explode em área, jogando as tropas para longe. Para quem joga sem gastar dinheiro, isso é excelente, porque você tem uma cobertura dupla com o mesmo custo de elixir, você consegue segurar pressão nas 2 lines e ainda atrapalha a organização do seu adversário, porque o recuo das bolas de canhão empurra as tropas para o lado, quebra formações e atrasa qualquer tentativa de sincronizar suporte e tanque. Ele é perfeito para você amassar. Cara, e em segundo lugar, não tem jeito, é a Tropa do Gordão. O Gigante Real carrega consigo um dos melhores decks da atualidade, um dos decks mais utilizados no mundial pelos principais jogadores do mundo. Um deck forte, consistente, que carrega uma certa dificuldade para você jogar. Pode ser um deck mais difícil, mas se você utilizar essa carta evoluída, você vai conseguir amassar. A evolução dele está muito forte, porque ela precisa apenas de um ciclo, e essa carta é bizarramente forte, sendo uma das mais utilizadas no meta atual. O deck de Gigante Real com Pescador, Caçador, Monge ou até mesmo o Fantasma Real que já apareceu neste vídeo é uma das melhores atualizações que você pode ter e fazer na sua conta. O Gigante Real é muito forte, era uma das piores cartas há um tempo atrás e ele renasceu como uma das melhores cartas do jogo, por isso ele fica em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, o que pra mim é a carta mais braba evoluída no jogo, que mantém uma consistência absurda e que está sendo muito boa, a Valkyria evoluída. Quando ela ataca, ela não só gira, ela invoca um mini tornado de meio segundo ao seu redor, um ataque gigantesco. Esse tornado puxa todas as tropas próximas, terrestres, aéreas, e ainda causa dano leve na torre. É surreal o impacto dessa habilidade. Para um jogador free to play, meu amigo, ela é simplesmente perfeita. Hoje em dia, quase todo deck de beatdown depende de empilhar tropas de suporte atrás de um tanque. E normalmente é muito difícil de você limpar tudo isso sem um tornado perfeito. Com o ataque dela, você tem um tornado perfeito. Ela anula pushes inteiros, cria janelas de punição e transforma qualquer defesa em início de contra-ataque. Para quem joga sem gastar dinheiro, é literalmente a carta mais custo-benefício do jogo. Barata, é resistente, pode ser utilizada em uma cacetada de decks, com dano em área e com uma das mecânicas de controles mais fortes do jogo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like e inscreva-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.